de mansinho hoje. Boa noite, igreja. Dá tempo para o pessoal abaixar o som aí para mim dar uma boa noite do jeito que eu gosto. Estou aprendendo, viu? Já deu tempo? Boa noite, igreja! A paz de Cristo, amém! Como você está? Você está bem? Você está com santa expectativa para ouvir da palavra de Deus? Amém? Estou muito feliz de ver vários rostinhos por aqui. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui todos os domingos. Você que às vezes não dá tempo. Hoje eu encontrei com o irmão ali na porta. Eu disse, que bom, irmão, hoje deu tempo de te dar um abraço. Porque às vezes os irmãos saem assim, a gente não vê nem a fumaça, né? No final do culto. E a pastora aqui, gente, eu acho que eu sou um pouco carente. Porque eu gosto e eu sinto quando eu não consigo abraçar todo mundo. Se eu pudesse, eu abraçava todo mundo. Eu cheguei e fiquei atrapalhando, o pastor estava aqui falando, fiquei ali abraçando os irmãos lá atrás. Mas é porque isso é algo que é bíblico, sabia? O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja a cumprimentar os irmãos, a saudar os irmãos com ósculo santo. Você sabe o que é ósculo? Ósculo é beijo, com um beijo santo. Então, por isso que aqui nessa igreja a gente é tão receptivo, por isso que a gente tem esse momento de abraçar as pessoas, porque é um mandamento, é uma orientação. Receba os irmãos, abrace com ósculo santo, né? Como a gente sempre fala aqui, talvez o abraço que você dá no seu irmão que está aí do seu lado, foi o único abraço que ele recebeu naquela semana. Então, você que está aqui, o abraço que você dá no seu irmão, pode estar fazendo a diferença na vida de alguém. Talvez você pense que você não faz nada, que você só entra e sai aqui, não é notado, não é percebido. Você está aqui para fazer parte do culto. Você não vem aqui para assistir um culto. Nós viemos aqui para fazer o culto. Algumas pessoas tocam, outras cantam, outras pregam a palavra, outras recebem na porta, outras sorriem, outras abraçam, outras limpam o ambiente. Somos um corpo, cada um cumprindo a sua função. Nós vamos se ajustando, se aperfeiçoando em amor e vamos se edificando até chegarmos à estatura de Cristo. Amém, irmãos? Então, essa dinâmica, ela é maravilhosa. Eu amo ser igreja, e é muito bom ter cada um de vocês aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo mundo ouviu já a ministração da semana passada, aquela do ai, amém. Hoje vai ser ai, aleluia. Amém. Nós estamos esse mês falando sobre uma nova virtude. A virtude da responsabilidade e glória. Gente, fiquei feliz agora. Eu gosto quando vocês me ajudam a pregar. Responsabilidade. Eita, que virtude importante, não é mesmo? A responsabilidade na nossa vida, ela é fundamental. Ela é aquilo que determina muitos dos resultados que estamos vivendo. E eu quero lembrar vocês de alguns pontos que eu ministrei no domingo passado, para a gente poder dar uma sequência. Jesus, ele é o nosso exemplo de servo e filho responsável. Amém? Nós estamos falando dessa virtude porque nós temos em Jesus o nosso referencial de alguém que foi humano como nós. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E ele foi filho e servo, responsável, cumprindo a sua missão até o fim. Ele não deixou nada inacabado. Ele não terceirizou nada. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus entregou a ele para que ele fizesse. E ele é o nosso exemplo, amém? O segundo ponto foi que
Deus criou o homem e a mulher com responsabilidades, né? Nós vimos lá Deus criando Adão e Eva lá em Gênesis, com responsabilidades distintas, mas com o mesmo propósito. Eu e você fomos criados por Deus, e Deus confiou a nós responsabilidades. Cada um tem uma responsabilidade, tem um dom, mas no final o propósito de todos é o mesmo: dar glória a Deus. O propósito de tudo aquilo que fazemos precisa ser dar glória para Deus. Amém? E um terceiro ponto foi que Adão e Eva falharam. Adão e Eva foram irresponsáveis com aquilo que Deus ordenou a eles. E eles morreram. O pecado entrou no mundo a partir da irresponsabilidade deles. E com o pecado entrou a morte, que alcançou a todos os homens. E o quarto ponto foi a síndrome de Adão e Eva. Qual que é a síndrome, pastora, de Adão e Eva? A síndrome que homens e mulheres têm de se esconderem quando cometem algo errado. A síndrome de não corresponder, de não assumir as suas responsabilidades, de dar desculpas e de colocar a culpa em outros, dos seus resultados. Muitas vezes até no próprio Deus. Mas nós que temos comunhão com Deus, nós que estamos em Cristo, não estamos mais debaixo dessa síndrome, amém? Nós somos libertos, nós temos a nossa mente renovada, como eu ministrei aqui, nós temos a mente de Cristo. Então, nós não vamos mais andar nessa síndrome, amém, irmãos? E hoje o Senhor vai continuar falando ao nosso coração, trazendo mais clareza, amém? Gente, eu estou me sentindo tão pequenininha, não vim de salto hoje, vim de tênis, parece que eu estou escondida atrás dessa mesa. Essa mesa está muito alta. Eu estou subindo. Ai, gente, volta. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6. Ai, Jesus, como Tu és maravilhoso, Senhor. Gálatas, Novo Testamento, já quase lá no final do Novo Testamento. Gálatas 6, verso 7. Você está lá já? Gálatas 6. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos ler. Gálatas 6, 7 vai dizer o seguinte. A Bíblia que eu leio aqui e que aparece... hoje está com outra versão, hoje está com a AA. Tem a NVI aí? NVI. É a versão que eu sempre leio aqui, é a versão NVI, que é a nova versão internacional, tá? E é a mesma que passa no telão. Talvez na sua Bíblia vocês usem uma outra versão, e aí por isso que às vezes as palavras são um pouquinho diferentes, tá? Mas todas elas dizem a mesma coisa, amém? Então vamos lá. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, irmãos? Eis aqui um princípio agrícola. Um princípio que
muitos de nós conhecem. Muitos, todo mundo conhece. Mas muitos ignoram também. A lei da semeadura. O que é semeado interfere diretamente naquilo que é colhido. O ditado, né? Todo mundo diz, o que se planta, colhe. A palavra vai dizer que de Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Se você planta uma semente de laranja, vai crescer um pé de laranja e você vai colher laranja. Lá no princípio, também lá em Gênesis, está lá. Deus fez todo o jardim, colocou as árvores lá e ele disse, árvores que deem frutos segundo a sua espécie. Sementes. Cada fruto carrega uma semente. E essa semente, ela tem um potencial enorme de gerar novos frutos. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente às vezes vai plantar, acha que está plantando uma coisa muito pequena, mas às vezes o fruto é numa proporção muito maior. Quando você planta uma semente, vai dar uma árvore. Mas essa árvore vai dar quantos frutos? Muitos. Então, esse princípio, irmãos, é um princípio que nós precisamos refletir. Refletir mesmo naquilo que temos plantado, aquilo que temos vivido, aquilo que temos colhido. Eu tenho estudado bastante sobre responsabilidade, sobre autorresponsabilidade. E, inclusive, eu comprei um livro, já tem algum tempo, que fala sobre o poder da autorresponsabilidade. É um livro do Paulo Vieira, se alguém conhece ele aí. E algumas chaves foram virando na minha mente sobre isso. Porque nós precisamos, irmãos, estudar algumas coisas a fundo. Sabe, muitas vezes nós não estamos desfrutando ou vivendo tudo aquilo que nós podemos viver, desfrutar, porque nós não conhecemos sobre aquilo. A palavra já vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós não estamos vivendo e desfrutando tudo que Deus tem para nós, porque nós não conhecemos. Então, é necessário aperfeiçoamento, é necessário estudarmos, é necessário nos dedicarmos. E eu aprendi e tenho refletido muito, e eu quero fazer uma pergunta para você. Como que nós explicamos a verdade dos resultados que temos tido na nossa vida, dos resultados que vivemos? Quando alguém está passando por algo, você pergunta, nossa, fulano está passando por aquilo, por que será? Ou você pergunta diretamente para a pessoa, e a pessoa está passando por algo, e ela diz, cara, eu não sei por que eu estou passando por isso. Não merecia estar passando por isso. Tal coisa aconteceu na minha vida, e eu não merecia estar passando por isso. E a forma de nós respondermos e acharmos o porquê desses resultados é respondendo com verdade e com sinceridade a algumas perguntas, alguns confrontos. Exatamente o que Deus fez com Adão e Eva. Eu falei na semana passada. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi até eles. Eles fizeram o quê? Eles se esconderam. Mas o que Deus fez? Adão, onde você está? Adão, o que você fez? Adão, você fez o que eu disse que não era para você fazer? Perguntas que nós precisamos fazer e responder
com sinceridade de coração, para identificarmos a raiz dos resultados que temos vivido na nossa vida. Para saber o porquê que esses frutos estão na minha vida, eu preciso saber qual foi a semente que eu plantei. Qual é a semente que você plantou, que levou você a colher o que você tem colhido? E muitas vezes, nós estamos passando, todos nós, por dificuldades na nossa vida, e a nossa narrativa é, não merecia estar passando por isso. Quem aqui? Eu sou a primeira a levantar a mão. A dizer assim, estou passando por algo e eu não merecia estar passando por isso. Só eu? Mais alguém? Mais alguém comigo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não merecia. Será que a gente não merecia mesmo? Eu vou colocar algumas questões aqui para a gente refletir. Se nós ficarmos flertando com o pecado, achando que não, sou super mulher, sou super homem, sou super santo, leio a Bíblia todo dia, vou na igreja, só que vira e mexe, está olhando o que não devia, está falando coisa que não devia, cuidado. Não flerta com o pecado, porque uma hora você cai. Cuidado. Se você vive na corda bamba, se você não usa cinto de segurança, é inconsequente, você pode matar a sua vida e matar a vida de muitas pessoas. A irresponsabilidade de Adão e Eva levou quem a morrer? A humanidade. Deus deu uma ordem para Adão. A irresponsabilidade dele fez com que ele morresse e toda a humanidade morresse. Então, aquilo que a gente faz, as nossas escolhas, elas não refletem só nas nossas vidas, mas elas refletem na vida de outras pessoas. Um exemplo disso são os acidentes de trânsito. Quantas pessoas são inconsequentes? Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir. Todo mundo sabe que tem que usar cinto de segurança. Todo mundo sabe que não pode fazer ultrapassagem indevida. Mas o que a gente vê de monte aí? A inconsequência. A irresponsabilidade que tira a vida de pessoas inconsequentes e tira a vida de inocentes. Um outro exemplo disso são relacionamentos extraconjugais. São relacionamentos, muitas vezes, na juventude, quando as pessoas acham que não tem compromisso com ninguém, e aí há um engano, porque quando eu sou solteiro, eu devo me dedicar às coisas de Deus. E as pessoas saem tendo relacionamentos que geram, muitas vezes, doenças transmissíveis que levam essa pessoa à morte. Ou um adultério que leva também pessoas à morte. Quantas vinganças, quantos feminicídios, quantas coisas nós temos visto por conta de ciúme, por conta de traição, por irresponsabilidade, por ceder aos desejos da carne, sem contar quando se gera uma criança e é levada ao aborto. Irresponsabilidade com a sua vida e com a vida do próximo, com a vida do outro. Se você está em fase escolar, se você está fazendo uma faculdade, se você está fazendo um curso, e você não se dedica, você não estuda, você não vai passar na prova. E aí vai botar a culpa no professor, vai botar a culpa na escola, vai botar a culpa no tempo, no trabalho. Não.
comprometimento, dedicação. E isso se refere também aqui, comprometimento de estudar o que a palavra diz ao nosso respeito. Às vezes nós estamos sendo reprovados em processos da nossa vida, porque nós não estamos mergulhando e conhecendo o que a palavra diz ao nosso respeito. E aí a gente está reprovando. Ciclos insanos vão se repetindo na nossa vida. Como eu falei na semana passada, coisas que às vezes vêm lá de familiares e a gente toma isso como normal. Não, não é normal. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Não aceite aquilo que está fora do padrão de Deus como algo normal na sua vida. Divórcio não é normal. Enfermidades que vão passando de pai para mãe não é normal. Não é. A palavra vai dizer que em Cristo todas as coisas se fazem novas. A palavra vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas o que nós estamos fazendo quanto a isso? Estamos nos conformando? Achando isso normal? E dizendo não merecia? Será que não merecia? Qual o nosso posicionamento diante disso? Se você tem um relacionamento de amizade, namoro, casamento, e não se dedica, não se importa, você vai perder. Vai dar ruim. Está em crise no casamento, não pede ajuda. De repente, pastor, pastora, corre aqui. Pediu o divórcio. Agora o pastor e a pastora têm que correr, resolver na última hora. E quando estava em crise? E quando começou a dar os primeiros sinais? Por que não pediu ajuda? Por que não falou, olha, você está andando de carro. Tem um negocinho que pisca lá. Um tanquezinho assim. De todo mundo acontece isso, né? Todo mundo tem esse problema no carro. Tem ou não tem? Tem problema? Esse problema tem no carro de todo mundo. O que você faz quando ele começa a piscar? Você ignora e continua andando? Hein? Ou você para no posto de gasolina? Vamos lá, gente. Ficaram quietos? O que deu? Estava tão bonitinho. Você para abastecer. Por quê? Porque se você não abastecer, você vai parar, o carro não vai mais andar. E por que às vezes nos nossos relacionamentos, quando os piscas começam a piscar, a gente ignora? A gente dá de ombro. E a gente diz, besteira, não é nada. Cuidado! Nada acontece de repente. Nada acontece de repente. Tudo dá sinais. O seu corpo está dando sinal referente à alimentação que você está fazendo. A respeito do seu comodismo. A sua cabeça está doendo, a sua barriga está inchada, você está cansado, você está indisposto. É sinal. E você está fazendo o quê? Ai. E não faz nada. Está ignorando. Daqui a pouco o corpo pifa. E daí? Não merecia estar passando por isso. Será que não? Não esteve atento aos sinais. Ignorou os sinais. Se você tem uma empresa e você não busca aperfeiçoamento, se você não busca se atualizar naquilo que o mercado tem avançado, tem crescido, as tendências. Essa semana eu vi um post de uma irmã aqui da igreja, falando de 1 ano de empresa. E ela comentava lá, que ela não imaginava ter aberto uma empresa. E ela teve que aprender sobre finanças, sobre planilhas, sobre notas, coisas que ela não gosta. Mas que foram necessárias ela se dedicar e aprender para poder fazer de fato a empresa dela ser efetiva. Não é só botar uma placa e abrir um Instagram, gente. Isso não mantém uma empresa.
É necessário dedicação, é necessário aperfeiçoamento, é necessário fazer aquilo que a gente não gosta. Filhos maduros. Filhos maduros fazem aquilo que precisa ser feito. Crianças é que fazem birra e querem fazer só o que elas gostam. Aqueles que entendem, aqueles que são maduros, eles fazem o que precisa ser feito. Amém? Gente, vocês ficaram quietos demais. Tá tudo bem aí? Vamos lá. Amém! Ai, Jesus! E filhos? Filhos rebeldes, filhos que não respeitam, filhos que muitas vezes não correspondem àquilo que os pais gostariam. Mas os pais modelaram, os pais investiram em casal um tempo em concordar sobre a educação do filho. Como vai ser a educação do nosso filho? Como você pensa? O que você pensa disso? O que você pensa daquilo? Será que a gente faz assim? Ou será que a gente faz assado? Será que a gente deixa? Será que não? O que a palavra diz sobre isso? Acordo? Não. Bota o filho no mundo. E deixa a vida me levar. Não vai dar. Porque, gente, não existe lugar neutro. Se você, pai e mãe, não ocupar o lugar de autoridade na vida do seu filho, lá fora vai ter alguém que vai ocupar. Se você não for o referencial de homem e de mulher na vida do seu filho, ele vai procurar um referencial de homem e de mulher lá fora. E talvez esse referencial não é o que você desejava para o seu filho. E aí você vai dizer, mas eu faço de tudo. Eu trabalho, comprei tudo, dei tudo, morri trabalhando para dar tudo para esse filho. Não merecia estar passando por isso, será? Talvez você fez tudo o que você achava que deveria fazer, mas não fez o essencial, que era modelar, que era conversar, que era estar em acordo entre os cônjuges na hora de dar uma direção para um filho. Porque quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, o filho já não sabe mais o que fazer. E aí ele vai correr, ele vai obedecer àquele que facilita mais. Ele vai fazer a chantagem, ele vai subornar, porque, gente, criança, a natureza dela é pecaminosa. Não se engane. Aquela coisinha bonitinha, fofinha, que a gente acha lindo, que saiu de nós, que a gente diz, ai, que amor de mamãe. Tem que nascer de novo. A natureza dela é de pecado. Ali dentro tem um monte de orgulho. Ali dentro tem vontade própria. E a tendência é sempre para o mal. Não é para a direita, é para a esquerda, é sempre para o mal. Eu estou engraçadinha hoje, né? Aí a gente reclama. Mas será que a gente foi responsável no papel de pai e mãe? Como eu sempre falo, eu prefiro sofrer pelo motivo certo do que pelo motivo errado. Às vezes a gente não quer levantar da cadeira. Às vezes a gente está cansado e a gente diz, ai, vai, faz o que quer. Daí a criança vai, faz um dia, faz 2. Aí depois vem uma surpresa. Aí você vai ter que sofrer pelo motivo errado. Porque não saiu do lugar que deveria ter saído, não se posicionou quando era para ter se posicionado. Não sofreu, né? Porque não é sofrimento, mas, né? É uma entrega, é uma renúncia.
é um desconforto muitas vezes para formar um caráter, mas é necessário. Provérbios vai dizer que o filho que não é educado vai envergonhar a sua mãe. E olha que a gente já... Olha que o negócio não é fácil. Porque todos eles precisam nascer de novo. Mesmo que a gente faça tudo que a gente pode fazer que esteja ao nosso alcance, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então, todos vão ter que ter um encontro com Deus, todos vão ter que nascer de novo. Então, fazer não é garantia de sucesso, mas é cumprir com a nossa responsabilidade de apontar o caminho. Se a escolha dele for diferente, Deus vai tratar com ele, porque antes de ser nosso filho, eles são de Deus. Mas não fique de braço cruzado e depois coloque a culpa em Deus. Seja responsável e faça aquilo que cabe a você fazer, pai e mãe. Amém? Amém? Se a sua roda de amizades, se as mesas que você se assenta, são de pessoas medíocres, são de pessoas medianas que não têm ambição por querer mais de Deus, por viver as coisas de Deus, se são rodas aonde as conversas são só sobre pessoas e não são sobre ideias, se não há alguém ali acima puxando, querendo, se você é o maior da roda que você está, foge dessa roda. Porque senão você vai se tornar igual aquelas pessoas. Nós somos fruto, resultado do meio. Nós precisamos conviver e estar cercado de pessoas que nos estimulam a ser melhores. Melhores como mãe, melhores como profissional, melhores como filhos de Deus, melhores como servos. Melhores. Agora, se você é o melhor, você é o bambambam, você vai ser influenciado pela minoria. Não é que a gente não tem que estar com outras pessoas, a gente tem que estar com todo mundo. Mas a gente precisa de ter pessoas à nossa volta que nos inspirem, que nos incentivem, que nos puxem, porque a nossa tendência sempre é ficar conformado. Então a gente precisa ter alguém que nos ajude a comer certo, alguém que nos ajude a ir para a palavra, alguém que nos ajude a ser uma mulher melhor, um homem melhor. Amém? Mas o que tem aqui? Muitas vezes eu ouço as mulheres reclamando. Eu já fui uma dessas. Eu fui só uma vez reclamar para minha mãe do meu marido. Uma vezinha só. E ele é bom, muito bom. Amém, é bom. Uma vez só, lá no início do meu casamento. Lembra que na semana passada eu falei que a minha mãe sempre me dizia assim, ó, Sabrina, pensa bem o que tu vai fazer, porque depois tu vai ter que arcar com as consequências. Lembra? Então, casei. Ai, mãe, isso, aquilo. Eu te avisei. Agora vai embora e vai orar. Se não abriu o olho durante o namoro, não observou como tratava a mãe, não observou que era grosseiro, que tinha vícios, que tinha um monte de comportamentos. Agora casou, fecha o olho, dobra o joelho e vai orar. No namoro, abre o olho, casou, fecha o olho. No namoro, vigia. Ora e vigia. Agora casou, fecha o olho e vai orar. Lógico, não vá ficar embaixo de agressão física, correndo risco de morte, qualquer coisa desse tipo. Nesse tipo, chama a polícia. Chama a polícia. Não fique debaixo disso. Agora, ai, não me ajuda. Ai,
isso? Ai, é grosso, ai, não sei o quê. Por que não viu antes? Antes, às vezes, queria fechar o olhinho. Agora é a hora. Agora vai para Jesus. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Amém? Muitas vezes nós estamos assim, reclamando, terceirizando muitas coisas, mas nós precisamos ser sinceros e assumir a responsabilidade da vida que foi confiada a nós, em todas as áreas da nossa vida. Aí você pode dizer assim, mas pastora, eu não consigo identificar onde que eu estou errando. Eu não consigo saber se eu estou plantando coisas certas ou coisas erradas. Aqui está o manual. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida e de fé. Se você mergulhar aqui, você vai saber se o que você está plantando é certo ou não. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses no capítulo 3. Colossenses 3. Ele vai, aqui na minha Bíblia tem um título que diz assim, ó. Instruções para um viver santo. O apóstolo Paulo dá várias instruções. Sempre no final de cada carta de Paulo, ele vai dar várias instruções de como as pessoas podem viver uma vida em santidade. Mas eu quero ler a partir do verso 18, que na minha Bíblia tem um título também que diz assim, ó, responsabilidade social. Amém? Você está lá, amém ou misericórdia? Amém. Colossenses 3,18 vai dizer o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Capítulo 4, verso 1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Amém? Para cada um de nós aqui, a palavra nos dá instrução. Em vários chapéus que usamos. Chapéu de pai, chapéu de mãe, chapéu de filho, chapéu de empresário, né? Aqui, porque esse texto é de uma outra época, está ali, escravo e senhor. Mas um funcionário, empresário, patrão,
servo, está aqui. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos muito rápidos em querer cobrar os nossos direitos. E nos esquecemos que também temos deveres. Nós estamos muitas vezes querendo fazer uma justiça própria, mais isso e mais aquilo, porque eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Mas o seu dever quanto a isso, tá ok? Você está fazendo tudo aquilo que cabe a você fazer, te dando direito a cobrar, de fato, o seu direito? O verso 25 vai dizer assim, ó: quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O que está dizendo aqui? O que você plantar, você vai colher. Ai, vou pegar um atestado, porque naquele dia vai ter tal coisa, e eu não quero ir. Vou fazer de conta que estou doente. Você está plantando injustiça. Não brinque, não diga que você está doente. Aquilo que você diz, aquilo que você finge, se torna uma realidade na sua vida. Agora me veio à memória algo aqui. Mais uma história da minha família. O Elias até ri. O Elias, meu irmão, né? Todo mundo sabe. Gente, meu avô, ele é um artista. E ele sempre conta uma história de que quando ele era jovem, ele tinha que ir para a missa de manhã. Mas ele ia para o baião de noite. E aí ele chegava em casa cansado e não queria ir para a missa. Ou fazer outra coisa. E ele vestia uma meia e ia lá para minha bisavó e dizia que estava muito ruim, que tinha machucado a perna, que estava doente, que estava doendo muito e que não ia poder ir. E lá ficava ele, achando, nossa, que legal, me safei. Hoje, por conta da diabetes, ele tem a perna amputada. Então, cuidado com aquilo que você brinca. Cuidado com aquilo que você diz. Cuidado com aquilo que você acha que não vai dar nada. Tudo aquilo que a gente fala tem o poder, a gente tem aprendido aqui na quarta-feira no estudo sobre fé. As nossas palavras, elas têm o poder de gerar vida ou morte. Aquilo que você fala, você traz à realidade. Deus formou o universo pelo poder da palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja os animais, haja as árvores. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Se você vive reclamando, vai ficar pior. Aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca, se torna verdade na nossa vida. Responsabilidade é uma virtude que precisa ser aprendida e ensinada. Exatamente como Jesus fez. Hebreus vai dizer que ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento que passou. O próprio Jesus aprendeu. E com o que ele viveu, ele nos ensinou que é capaz. Nós podemos ser fiéis e ir até o fim, assim como ele. Ai, comecei uma coisa, me cansei, não gosto mais disso, não era isso, vou largar. Começa um curso, para. Começa a academia, para. Começa a alimentação saudável, para. Começa tudo e não termina nada.
Irresponsabilidade. Com seu dinheiro, com o seu tempo, com as pessoas que estão à sua volta. Irresponsabilidade. E aí você quer ter sucesso, eu quero voar. Mas o que você está fazendo? Ai, não merecia, já fiz de tudo. Concluiu tudo? Amém? Vou tomar água, gente. Respira aí. Diz aí pro irmão. Calma, irmão. Vai terminar tudo bem. A gente vai dar conta. Amém? A chave, o segredo de sermos responsáveis é nós entendermos o que está aqui no verso 23. Verso 23 e 24, volta ali comigo, de Colossenses 3. Vai dizer assim, ó. Tudo o que fizerem, façam de qualquer jeito. Façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que vocês receberão das pessoas a recompensa. Ah, é do Senhor. Que bom, tem gente acompanhando a Bíblia, glória a Deus. Façam tudo de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Porque a gente vai receber a recompensa daquilo que a gente faz, de quem? Do Senhor. Não é das pessoas. E como a gente se frustra, gente. Como a gente se entristece e às vezes fala e faz coisas que não gostaríamos de fazer porque a gente se perde nisso. Porque a gente acha que está fazendo alguma coisa para alguém. Porque a gente acha que é as pessoas que tinham que dar respaldo, que tinha que dar o resultado que a gente espera, não é. E Jesus está falando isso é para mim aqui. Eu vou virar assim, para mim ouvir. Não é. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de todo o coração. Como se a gente estivesse fazendo para o próprio Senhor. Como se a gente estivesse vendo Ele na nossa frente. E quando a gente entender que quando eu olho para o meu esposo, ele é o meu Cristo. Mulher, quando você olha para o seu marido, ele é o seu Cristo. Amém? Homens, quando vocês olham para a sua esposa, ela ali representa a igreja de Jesus, a coisa que ele mais ama. Aquilo que ele morreu, entregou a vida. Quando nós olhamos para os nossos filhos, quando nós olhamos para o amigo, para o patrão, para o chefe, para o inimigo. Jesus morreu por essa pessoa. E quando eu olho para as pessoas, eu tenho que ver Jesus nelas. Eu tenho que ver nelas aquilo que Deus vê. Porque Ele vê em mim Cristo. Ele não me vê. Eu, que fui crucificada na cruz com Cristo, quando eu me identifico com a cruz e eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou dizendo, eu estou crucificada com Ele. Não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Só que isso é por fé. Amém? Eu preciso crer nisso. E eu vou ter a minha natureza recriada. Mas eu ainda vou cometer erros. Eu vou cometer pecados. Mas a palavra diz que o pecado nos separa de Deus. Então, como que eu vou continuar tendo comunhão com Deus? Se eu ainda, que entregando a minha vida para Jesus, eu ainda erro e peco. Porque quando Jesus olha para mim, Ele não me vê. Ele vê Cristo em mim.
E da mesma forma, nas pessoas que estão à nossa volta. Quando nós olharmos para elas, nós precisamos entender isso. Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Quando nós olharmos e vermos um irmão fazendo algo errado, a gente pensar assim, nossa, vai ser tão lindo o processo que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Vai ser tão lindo ver a transformação na vida dessa pessoa. A hora que Jesus tocar a vida dela, ela vai viver algo tão lindo. E eu quero poder contemplar isso. Mas eu não quero ser pedra de tropeço no caminho dela. Eu não quero ser aquela que aponta o dedo e que diz que ela tem que mudar, que o que ela está vestindo está errado, e a forma que ela está falando está errado, e por que ela não faz assim, por que ela não faz assado? Não somos nós que convencemos, mas é o próprio Espírito de Deus, na medida em que cada um permite ser transformado por Ele. O nosso papel, sabe qual é? Amar. O nosso papel é amar, encorajar. O nosso papel é modelar. A gente até pode ensinar, sentar, conversar, mostrar, mas a mudança, a transformação, não somos eu e você que vamos fazer. É o próprio Cristo. Se for da vontade dele mudar. Talvez ele vai deixar aquela pessoa continuar daquele jeito para continuar trabalhando na tua vida. Porque você acha que ela tem que mudar, mas você tem que mudar muito mais. A sua forma de ver, a sua forma de enxergar, a sua forma de falar. Por isso que o casamento é esse lugar de aperfeiçoamento, de ferro afiando ferro. É o lugar que a gente é quebrado, né? Depois vem os filhos e a gente é moído. Amém? Né? Porque são relacionamentos que nos aperfeiçoam. Se fosse só a gente ia se achar. Sou boa demais. Não, tem que ter alguém. Tem que vir, ó irmãos, tem que vir congregar, tem que ir para a célula. Tem que chamar o irmão para ir na sua casa para ele ver o que você é de verdade. Aqui, como eu falei, é fácil ser crente, olhando para a nuca do irmão. Né? É fácil. Agora, quando a gente está assim, ó, tete a tete, no dia a dia, daí é que são elas. Amém? Amém. Vamos lá. Ai, Jesus. Para quem nós estamos fazendo o que fazemos? E qual é a nossa motivação em fazer o que fazemos? Nós somos servos de Cristo e a nossa recompensa vem dele, amém? Um cuidado que a gente precisa ter, irmãos, é com o orgulho. Provérbios 16, 18 vai dizer: o orgulho precede a queda. E muitas vezes nós somos irresponsáveis porque o orgulho toma conta do nosso coração. E aí a gente não quer assumir aquela responsabilidade. A gente não quer assumir que a gente errou, a gente não quer assumir que a gente não é tão bom assim. A gente não quer assumir que aquele status que a gente vende na rede social, na verdade, não é da vida que a gente vive, é da vida do outro que eu vejo e que eu queria viver. Daí, quando descortinado, quando algo é descoberto, daí a gente faz o quê? Se esconde. Quando alguém faz uma pergunta, ai, não, deixa para lá isso. Cuidado, o orgulho precede a queda. E existem 3 formas, quero falar isso para a gente encerrar, de plantar e de semear.
Uma delas é pelo comportamento, pela nossa comunicação. O que fazemos e o que não fazemos. O que falamos e o que não falamos. São ações, são atitudes, são sementes. Aquilo que a gente faz, as ações que a gente tem, estão plantando. Mas aquilo que a gente não faz também está. Talvez você vê alguém que diz assim, fulano não faz nada. Fica o dia inteiro em casa. Cara, não trabalha, fica só na frente da televisão, só comendo, não faz nada. Quem diz que ele não está fazendo nada? Ele está plantando. Ele está escolhendo não fazer nada e ele vai colher o fruto disso. Vai chegar a colheita daquele tempo que ele perdeu sem fazer nada. Homens que são omissos, homens que não se pronunciam, que não se posicionam na sua casa, e não é sobre autoritarismo, mas é se posicionar num papel de sacerdote, de um homem que ama a mulher e os filhos, que dá a vida pela mulher, que se preocupa com a educação dos filhos, que não dá de ombro assim, e diz, vê com a tua mãe, e daí depois quando dá ruim vai cobrar da mãe. Omissos vão colher o fruto disso. Não falar, não se posicionar, não fazer, também é uma semeadura. Não é só o que a gente faz, o que a gente não faz também é. E é responsabilidade sua. Tá tudo certo. Cada um vai ter a vida e colher os frutos que merece. Cada um vai colher o que planta. Amém? Uma outra forma de plantar é os nossos pensamentos. O que temos pensado? Provérbios 23:7 vai dizer assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. O que você tem pensado a respeito de você? Que pensamentos você tem cultivado? Semana passada eu perguntei aqui para você, o pensamento que está na sua cabeça é de quem? É de quem o pensamento que está na sua cabeça? Seu, meu. O que está aqui é meu. É responsabilidade de quem? Tirar ou cultivar esse pensamento que está aqui? É de cada um de nós. Vai vir, gente. A arma do inimigo são dardos inflamados, são pensamentos. Ele só lança sugestão. Quem acata a sugestão e age é você. E aí, muitas vezes, a gente bota a culpa no inimigo daquilo que está acontecendo na nossa vida. Ele não é tão poderoso assim. Muitas das coisas são responsabilidade nossa. Porque a gente pensou e agiu segundo aquilo que a gente pensou. A Bíblia vai dizer que conforme aquilo que a gente pensa, a gente é. E aí aquilo que a gente pensa precisa ser gerenciado. Filipenses 4:8 vai dizer que a gente tem que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ainda tem assim, se for digno de louvor, nisso pensai. Vai lá depois e lê na sua Bíblia, Filipenses 4:8. Faz um cartaz e bota lá no seu espelho. Para você lembrar. Para você se olhar e dizer assim, o espelho, a Bíblia, né? Põe lá no seu espelho a Bíblia. Você chega na frente com um monte de pensamento, daí você vai ver o que está escrito na Bíblia. Gente, a minha Bíblia está bem usada, graças a Deus, né? Não estou pensando nada disso. Tem que mudar. Deixa eu gerenciar aqui e começar a pensar o que a Bíblia diz.
Amém? A outra forma é o que a gente sente. Que tipo de sentimento nós temos cultivado no nosso coração? Sentimentos de amor, de paz, de alegria, de gratidão. A palavra vai dizer que a gente tem que dar graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas diante das circunstâncias a gente faz o quê? A gente muitas vezes esquece isso. E o sentimento que vem no nosso coração é, ai, 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 ai. Alguém conta alguma coisa e diz, se fosse comigo, é porque a gente não, é só com o outro, né? Se fosse comigo, eu não deixava passar. Eu não levo desaforo para casa. Comigo, não. E muitas vezes o sentimento que a gente está cultivando é sentimento de justiça própria, de ira, de vingança. Tudo aquilo que a gente pensa, sente, leva-nos a termos ações correspondentes. É um ciclo. Quem é o responsável por aquilo que pensa, sente e faz? Ninguém aqui mais é escravo. Nós nos tornamos escravos daquilo que amamos, daquilo que servimos. Se nós estamos servindo a Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós nos tornamos agora escravos de Cristo. E se somos escravos de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nós vamos amar como Cristo. Nós vamos viver como Cristo. E isso quer dizer que a gente vai passar por um monte de aflição. Amém? Porque foi dessa forma que Cristo viveu. Então, não pense você que ir para Jesus, entregar a vida para Jesus, viver com Jesus é uma vida levezinha. Não é. É uma vida de renúncia. É uma vida, sim, de alguns sofrimentos. Mas de um sofrimento que dá glória para Deus. Um sofrimento que te leva para a vida eterna. Ali em Gálatas, não precisa abrir lá, eu vou ler aqui. O que estava dizendo ali no finalzinho, dizia assim, ó. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Ontem nós estávamos conversando com alguns casais e o pastor trouxe uma palavra justamente falando sobre isso. A gente perguntou, como que está a sua vida? Está difícil nisso. E algumas reflexões que a gente fez esses sofrimentos que a gente está vivendo, é por conta de Cristo? É por conta do Evangelho de Cristo? Ou é por conta dos nossos desejos, das nossas escolhas, da nossa irresponsabilidade com as nossas finanças, com a nossa saúde, com o nosso casamento? Hein? A maioria dos sofrimentos que a gente vive não é um sofrimento por amor a Cristo. É por amor a nós mesmos, ao nosso ego. Porque muitas vezes nem é a nós como filhos de Deus. Porque muitas vezes nós nem estamos nos amando como deveríamos. Estamos sendo negligentes conosco mesmo. Estamos sendo negligentes com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então, se é para sofrer, que seja por Cristo. Que nós venhamos direcionar a nossa vida, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para o lugar certo, que é para Cristo. Nós somos
individualmente os únicos responsáveis por aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Amém? Para encerrar, abra comigo em Romanos 8. Romanos 8. Verso 5. Vai dizer assim, você está lá? Amém ou misericórdia? Amém? Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Aleluia! Você pode dar um brado de louvor, amém? Aleluia! Pode aplaudir o nome do Senhor essa noite, amém? Aplauda ao Senhor. Aplauda aquilo que Ele fez por mim e por você. Aqueles que vivem pela carne têm uma mente voltada pela carne, mas essa não é a nossa realidade, amém? Nós que nascemos de novo, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que reconhecemos que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós crucificamos as nossas paixões com Ele, e o nosso amor, o nosso único amor é Ele. Então nós não amamos mais fazer a vontade da carne, mas a vontade dEle. E se nós queremos fazer a vontade dEle, nós vamos então renovar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Seja responsável com a sua vida. Você é o único que vive, que pode viver a sua vida. Não fique rolando e vendo a vida dos outros. Viva a sua vida. Cuide da sua vida. Seja responsável com a sua vida. Não ache que por seguir um monte de gente, você vai viver aquilo que as pessoas vivem. Você vai viver aquilo que você der um passo para viver. Aquilo que você se determinar a viver. Então sai da rede social. Pode até ter alguém que te inspire, mas levanta a bunda e vai fazer. Lê a palavra e vai botar em prática. Porque senão, você não vai viver. E eu te encorajo essa noite a viver algo novo, a viver uma transformação, a renovar a sua mente e passar a viver uma vida em alta performance. Amém?